1 Samuel capítulo 30, versículos de 1 até o versículo número 6. Diz o seguinte: Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Até aqui, até o versículo 6. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos iniciando mais um ano, mais um período em relação às nossas vidas. Eu não sei se acontece com vocês, algo que via de regra acontece comigo quando a gente inicia um novo período, quando a gente inicia um novo ano, que é o quê? De nós estarmos pensando, de nós estarmos considerando no nosso subconsciente possíveis surpresas que porventura venham às nossas vidas. É claro que quando você não toma os devidos cuidados, esses pensamentos acabam se transformando em ansiedade. Mas comigo, particularmente falando, sempre acontece isso. Você inicia um novo ano, inicia um novo período na sua vida, e aí fica no nosso subconsciente os pensamentos: será que vai vir alguma surpresa? Será que vai vir algo inesperado em relação às nossas vidas, ou em relação à minha vida, particularmente falando? Porque a gente não pode negar, meus irmãos, minhas irmãs, que o inesperado, as surpresas, elas existem em nossas vidas, quer queiramos ou não, quer aceitemos ou não, elas são inevitáveis, elas existem e elas insistem em bater a porta da nossa vida, ou então a porta da vida das pessoas que são próximas a nós. Quando a gente pensa nisso, ou seja, quando a gente pensa nas surpresas, no inesperado, a gente percebe que o inesperado, ele se classifica em dois grupos. A gente pode dividi-lo em dois grupos, em duas divisões. Há o inesperado que nos causam surpresas agradáveis. Há o inesperado que nos causam surpresas agradáveis. Às vezes você passa num concurso, às vezes você passa num determinado curso que não esperava, às vezes você recebe a notícia do acréscimo na família através da vinda de um filho. Então são coisas que nos surpreendem, são coisas que muitas vezes a gente não esperava e que nos proporciona, gera em nós alegria, gozo, satisfação. Isso acontece ao longo da nossa jornada aqui na terra. Contudo, há o outro lado da moeda. Contudo, há outro tipo de inesperado que muitas vezes também nos sobrevém, que é o quê? Que é o inesperado que nos traz surpresas desagradáveis. Às vezes um problema que a gente não estava esperando, às vezes uma dificuldade em termos de saúde, às vezes uma tragédia, até mesmo no âmbito familiar. Então é o inesperado, são surpresas que nos trazem abalo,
tristeza e assim, em alguns momentos, até mesmo enfraquecimento espiritual. Então, diante desses fatos, ou seja, que o inesperado ele existe, que muitas vezes eles acontecem e nos trazem coisas boas, mas também muitas vezes eles acontecem e nos trazem sentimentos desagradáveis, fica a pergunta, fica a indagação, fica o questionamento: como é, meu irmão, como é, minha irmã, que a gente deve proceder diante de situações inesperadas em nossas vidas que são desagradáveis, que são tristes, que nos abalam, que nos enfraquecem? Quais são as atitudes? Quais são as ações? Quais são as posturas que nós devemos tomar quando essas tristes realidades elas batem e batem em nossas vidas? Então, pensando nisso, pensando nessa situação, hoje e também na próxima quarta-feira, a gente vai trabalhar esse tema, enfrentando o inesperado. Enfrentando o inesperado. Nesse texto que nós acabamos de ler, 1 Samuel, capítulo 30, versículos de 1 até o versículo 6, a gente vê um fato inesperado que aconteceu a Davi, que a Bíblia classifica como o homem segundo o coração de Deus. Na verdade, esse fato inesperado não só acometeu Davi, conforme nós temos aqui no trecho lido, ele acometeu também os homens que acompanhavam Davi nas suas empreitadas e nas suas empreitadas militares. Conforme nós acabamos de ler, foi algo que produziu uma profunda tristeza, foi algo que produziu um profundo abatimento em Davi e também nos seus homens. Davi, conforme nós temos aqui nessa passagem, morava em uma cidade concedida por um determinado rei filisteu. A cidade se chamava Ziclag. Depois de serem dispensados pelos filisteus em relação a uma possível guerra que Davi e os seus homens empreenderiam, o texto nos ensina que Davi e os seus seguidores, eles voltam para Ziclag. E aí você vai obter um pouco mais do conteúdo desse contexto nos capítulos 27 e nos capítulos 29 desse texto aqui de 1 Samuel, do livro que nós estamos considerando. E aí, quando Davi volta juntamente com seus homens, qual é a cena que eles se deparam? A cidade deles, ou seja, Ziclag, estava completamente destruída, estava em ruínas. E se não bastasse esse fato que eles não aguardavam, se não bastasse essa situação que eles não esperavam, as suas mulheres e os seus filhos, eles haviam sido sequestrados pelos filisteus. Então, era algo inesperável, era algo que eles não aguardavam. E não foi uma surpresa agradável, muito pelo contrário, foi uma surpresa desagradável. Então, com base nesse texto que nós temos aqui diante de nós, 1 Samuel capítulo 30, versículos de 1 até o versículo 6, a gente vai tirar algumas verdades, a gente vai extrair algumas lições que são extremamente necessárias, que são extremamente práticas para as nossas vidas quando o inesperado bater na porta do nosso viver. O inesperado, repito, que nos traz sensações desagradáveis. Não são boas, não são coisas boas quando isso acontece, mas conforme nós falamos, a gente não pode evitar. A gente não pode evitar. Então, o que é que a gente precisa? Se instruir na palavra. O que é que a gente precisa? Aprender na palavra as orientações, os conselhos, as diretrizes que Deus nos dá para que, em vindo o inesperado, aquele inesperado que é desagradável, nós saibamos agir, nós saibamos como nos comportar, tomando como referência, tomando como exemplo a vida de Davi e os seus homens, de acordo com o que nós temos aqui nessa passagem. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, eu queria que nós considerássemos o fato inesperado que acometeu a vida de Davi, a vida dos seus homens. O fato inesperado. Vamos lá, versículos 1 até o versículo 3. Vamos ler novamente. 1 Samuel, capítulo 30,
versículos de 1 até o versículo 3. Vamos reler, pelo menos por hora, esse trecho e aqui fazer algumas observações antes da gente ver os passos que Davi ele tomou. Então, abram aí, 1 Samuel, capítulo 30, versículos 1 até o versículo 3. Diz o seguinte: Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Versículo 3: Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então, conforme nós falamos agora há pouco, após terem sido dispensados pelos filisteus, Davi e os seus homens, eles têm uma surpresa. Ao invés de chegar à sua terra, à sua cidade, como eles faziam de costume, o texto nos diz que eles chegaram à cidade deles e encontraram a cidade em ruína, a cidade destruída. E adicionando a esse fato triste, adicionando a esse fato lamentável, os amalequitas também haviam levado não só as mulheres de Davi, mas também as mulheres dos seus homens e também os seus filhos, tanto os filhos de Davi como também dos homens que seguiam a Davi. Quando a gente quando a gente considera e quando a gente começa a questionar esse texto, a gente fica procurando saber por quais razões ou por qual motivo esse fato sucedeu a Davi. E essa circunstância contrária, essa tragédia acometeu a sua vida. E há várias explicações que se dá para que a gente possa compreender essa realidade. E aqui eu queria chamar pelo menos a atenção de duas delas. Muito provavelmente, o ataque amalequita que a cidade de Davi sofreu, ele tenha sido uma vingança, uma represária dos inimigos de Davi pelo fato dele ter agido assim em momentos anteriores, ou seja, contra os amalequitas. Voltem aí às suas Bíblias, 1 Samuel, capítulo 27, versículo 8. 1 Samuel, capítulo 27, versículo 8. Davi, ele fazia várias incursões militares. Uma delas foi justamente contra os amalequitas. E veja só o que Davi fez antes de sofrer esse ataque aqui que a gente vê. 1 Samuel, capítulo 27, versículo 8. Olha só. Subia Davi com os seus homens e davam contra os Gessuritas, os Gessitas, veja, e os Amalequitas, porque eram estes os moradores da terra desde Telã, na direção de sul, até a terra do Egito. Então veja que no momento anterior, Davi, ele invadiu cidades amalequitas. Ele fez isso justamente com os seus homens. Então há quem diga que o que ele sofre aqui em 1 Samuel capítulo 30 é uma represária, uma vingança dessas incursões militares, aqui especificamente falando que ele fez contra os amalequitas. Mas não só isso, há uma segunda razão para explicar essa tragédia que acometeu aqui Davi. E que razão é? Essa tragédia se deu na vida dele pelo fato de Davi ter se aliado aos filisteus e ter travado algumas guerras contra algumas nações sem a orientação de Deus, sem a orientação do Senhor. Só para lembrar aqui um pouco, houve um período da vida de Davi, antes dele se tornar rei, que Saul o perseguia para matar. Ele fugia de um lado para outro, e aí num dado momento ele foi para os filisteus, entre aspas, se afiliou aos filisteus e fez algumas incursões militares contra outras nações. E quando a gente vê a história de Davi, nesse episódio,
a gente percebe que ele não pediu a orientação de Deus. Ele não pediu a orientação do Senhor. Então, muito provavelmente também essa tragédia se deu por esse fato que a gente vê na vida de Davi, ou seja, dele ter tomado decisões sem a direção de Deus, de ter se aliado com os povos que eram inimigos do povo de Deus. Mas aí, explicações à parte, o que é que fica, meus irmãos? O que é que fica, minhas irmãs? Fica justamente esse fato, fica justamente essa realidade. Davi e os seus homens, eles tiveram uma surpresa desagradável, eles tiveram uma surpresa que causou-lhes profunda profunda tristeza, não só pelo fato da cidade deles ter sido destruída, mas também pelo fato dos seus familiares terem sido sequestrados, terem sido levados cativos. E é interessante, porque conforme nós temos aqui nesse trecho, conforme nós temos aqui nessa passagem, além dessa tragédia pessoal pela qual estava passando Davi, de ver suas mulheres, de ver os seus filhos terem sido sequestrados, Davi, ele teve que lidar com uma outra surpresa. Davi, ele teve que lidar com uma outra situação inesperada. É como diz na linguagem popular, além de queda, coice. Então, qual foi a segunda surpresa? Qual foi a segunda circunstância inesperada que Davi vivenciou? A rebeldia dos seus homens, a rebeldia dos seus seguidores, a rebeldia dos seus soldados. Voltem aí mais uma vez, versículo 6, 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6. Então foram duas surpresas desagradáveis, dois fatos inesperáveis, desagradáveis, que ocorreram na vida de Davi. Veja só, Davi muito se angustiou. Por que ele se angustiou? Por que ele se entristeceu? O texto ele diz: pois o povo falava de apedrejá-lo, no caso apedrejar Davi, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seu filho e de suas filhas. Então eles procuraram um culpado e encontraram. Qual foi o culpado? Davi. Então veja que foram duas situações inesperadas, duas situações surpreendentes que Davi ele se deparou. Viu a cidade, suas mulheres, seus filhos sequestrados, a cidade destruída, e ainda teve que lidar com a rebeldia dos seus soldados que queriam o quê? Apedrejá-lo, matá-lo. Então, quando você para aqui nesse ponto do texto, quando você considera aqui essa passagem, você consegue extrair pelo menos duas lições em relação às surpresas, em relação ao inesperado na nossa vida. Quais são as duas lições? A primeira delas, o inesperado, irmãos e irmãs, ele é inevitável. O inesperado, ele é inevitável. O inesperado, ele vem contra nós, quer aceitemos ou não, quer nos preparemos ou não, quer queiramos ou não. Quem aqui já não passou por uma situação como essa? De repente você é surpreendido com uma circunstância, e são várias que acontecem, seja em relação à saúde, seja no que diz respeito aos relacionamentos, seja no que diz respeito ao seu trabalho, seja no que diz respeito aos seus negócios. Começa tudo bem o dia, quando de repente as coisas elas viram completamente de ponta cabeça, porque a nossa vida é assim. A nossa vida é assim. Na nossa vida a gente vai sempre se deparar com surpresa. Na nossa vida a gente sempre vai enfrentar o inesperado. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Veja o que Tiago diz acerca disso, marcando aí esse trecho de 1 Samuel capítulo 30. Vão para Tiago. A gente até viu em domingos anteriores esse texto, eu queria aqui só relembrar esse fato. Tiago capítulo 4, versículo 14. E existe uma certeza que a gente deve ter na nossa vida, que na nossa vida a gente sempre vai enfrentar as surpresas. Pode ter certeza disso.
E o que eu acho interessante é porque a gente estuda essas coisas e parece que Deus acaba provando a gente depois. Mas é importante a gente saber, para que a gente possa se preparar. E aí, em chegando às surpresas, a gente possa agir de maneira correta. Olha só, Tiago, capítulo 4, versículo 14. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Olha só o que Tiago aqui nos fala. As surpresas, o inesperado, ele é inevitável. Ele diz: vós não sabeis o quê? O que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. O amanhã, irmãos e irmãs, é uma incógnita. Você não sabe o que é que vai acontecer. Hoje você está aqui, são. Hoje você está aqui com saúde. Hoje está tudo bem. De repente, no amanhecer do dia, as coisas mudam e mudam completamente. A gente não tem controle sobre essas coisas. A gente não tem controle sobre o inesperado. É por isso que a gente tem que se preparar para o inesperado. É por isso que a gente tem que ver os recursos que a palavra de Deus nos dá, para que assim a gente possa se comportar corretamente quando o inesperado bater na porta da nossa vida. E assim nós não sejamos pegos de surpresa. Então, é a primeira lição. O inesperado, ele é inevitável. Mas não só isso. Em segundo lugar, o inevitável, ele é incontrolável. O inevitável, ele é incontrolável. Foi a situação de Davi aqui nesse texto. Foi a situação de Davi aqui nessa passagem. Perdeu as suas mulheres, perdeu os seus filhos, viu a sua cidade destruída e de repente os seus próprios homens, que o tinham como herói, queriam apedrejá-lo. E aí, como é que fica? Não havia como contornar, pelo menos no primeiro momento, aquela situação. É claro que quando a gente vai estudar a passagem, Davi ele vai tomar algumas providências que ele reverte a situação, mas num primeiro momento, aquele inesperado, Davi ele não exercia nenhum tipo de controle. Veio, chegou, se instalou, não pediu licença e Davi teve que se virar. Assim também acontece a cada um de nós. O inesperado vem e ele é incontrolável e você tem que saber como é que você vai lidar com ele, qual vai ser o seu comportamento, quais serão as suas posturas. Então isso cabe a nós, enquanto cristão, enquanto povo de Deus, seguindo acima de tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que a palavra de Deus nos instrui. E aí fica justamente a pergunta: quais foram os passos que Davi deu? Quais foram as atitudes que ele tomou? Quais foram as suas ações diante do inesperado na sua vida? Esse inesperado que é inevitável, esse inesperado que é incontrolável. O que foi que Davi fez? Como ele se portou? E aqui a gente vê, pelo menos, alguns passos que Davi deu, algumas verdades que nós encontramos aqui que servem também para a nossa vida. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, nós devemos perceber que por trás das tragédias nós sempre temos motivo de agradecer a Deus. É a primeira lição. Por trás das tragédias nós sempre temos motivo de agradecer a Deus. Vejam aí, 1 Samuel capítulo 30, versículo 2. 1 Samuel capítulo 30, versículo 2. Por trás das tragédias sempre há motivos para agradecer a Deus. Veja aqui, 1 Samuel capítulo 30, versículo 2. Diz o seguinte: tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. Veja, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Atente aqui para essa conjunção adversativa, porém. Ela dá todo o sentido aqui ao texto. Veja, Davi e os seus homens, eles estavam desolados. Os soldados de Davi estavam tentando matá-lo. Contudo, eles não perceberam, veja,
que mesmo diante dessa situação catastrófica, intrigante, abatedora, havia sim motivo, havia sim razão deles serem gratos a Deus, porque os seus entes, suas mulheres, seus filhos, eles estavam vivos, eles não haviam morrido, eles não haviam sido assassinados, melhor dizendo, eles estavam vivos. Aí você pode perguntar, mas quem tem de mais nisso aí? Tem muita coisa, meus irmãos, tem muita coisa, minhas irmãs, porque quando a gente observa a própria procedência de Davi, quando a gente observa a conduta de Davi, quando ele invadia uma cidade, ele não perdoava homens, mulheres e crianças, ele matava a todos. Vejam aí, 1 Samuel, capítulo 27, versículo 9. Então eles estavam no lucro, o negócio não estava bom, estava ruim, mas poderia ser pior, se os amalequitas agissem com Davi, como Davi agia contra os seus inimigos. E como era que Davi agia contra seus inimigos? Vejam aí, 1 Samuel, capítulo 27, versículo 9. Olha só como é que ele procedia, olha só como ele agia contra seus inimigos. Olha só, 1 Samuel 27, versículo 9. Davi feria aquela terra, veja, e não deixava com vida nem homem, nem mulher, e tomava as ovelhas, e os bois, e os jumentos, e os camelos, e as vestes, voltava e vinha a Aquis. Então veja, Davi não deixava vivo nem homem, nem mulher. As suas mulheres aqui foram poupadas, os seus filhos aqui foram poupados. Não só as mulheres de Davi, os filhos de Davi, também as mulheres e os filhos dos homens de Davi. Então veja, a situação não era a das mais agradáveis, a situação ela era desoladora, mas poderia ser pior. Então, qual é a verdade que fica? Mesmo em situações surpreendentes, que muitas vezes nos trazem tristeza, abatimento, a gente precisa perceber, meus irmãos, a gente precisa enxergar, minhas irmãs, a mão providencial de Deus presente em nossas vidas, evitando que coisa pior venha nos suceder. Nós devemos perceber que diante dos quadros mais negros que muitas vezes a nossa vida pinta, nós temos motivo de ver ainda a providência de Deus, de ver ainda uma luz no final do túnel. Então, no caso de Davi, de maneira bem detalhada, no caso de Davi, de maneira bem específica, como a gente vai estudar um pouco mais adiante, todos esses momentos tristes pelos quais Davi aqui passou, serviram para o seu aperfeiçoamento, serviram para o seu aprimoramento espiritual. E isso também acontece conosco, isso também acontece em relação às nossas vidas. E diante disso vem à nossa mente um ensinamento de Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, quando ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus aqui, ele vai trabalhar com Davi, e a gente vai ver pelo menos alguma coisa na noite de hoje, e ele vai perceber que daquela situação triste que ele estava ali enfrentando, ele ainda tinha motivos, razões de agradecer a Deus. Suas mulheres, seus filhos ainda estavam vivos, as mulheres, os filhos dos seus homens ainda estavam vivos, a cidade estava destruída, mas eles ainda estavam vivos. Então, é esse exercício que a gente deve fazer diante de situações surpreendentes. É esse exercício que a gente deve fazer quando o inesperado bater na porta da nossa vida, a tragédia chegar junto de nós. Analise o seu derredor, analise a circunstância da sua vida. Poderia ser pior. Você está com vida, então você pode se recuperar. Você está passando uma situação contrária, ela pode ser revertida. Então a gente tem que ter sempre um olhar otimista,
mesmo em meio às desgraças que a gente enfrenta na nossa vida. Aí você pode perguntar: mas pastor, isso é fácil? Não, isso não é fácil. Isso não é fácil, mas é uma verdade. Isso não é fácil, mas é uma realidade. Isso não é fácil, mas esse é o caminho que Deus ele propõe para cada um de nós. E a gente vai ver aqui o desfecho dessa história. E a gente vai ver aqui o trabalhar de Deus na vida de Davi. E a gente vai ver aqui a ação de Deus em benefício de Davi. A história apenas começou. Então, qual é o primeiro ponto que eu queria destacar? Qual é a primeira verdade que eu queria mostrar? Por trás das tragédias sempre há motivos de nós agradecermos a Deus. A cidade de Davi, Ziclag, estava destruída. Suas mulheres e seus filhos haviam sido levados, mas todos ainda estavam com vida, todos ainda estavam com saúde. Então, mesmo em meio à desgraça, há motivo de nós agradecermos e agradecermos a Deus. É o primeiro ponto que nós queríamos destacar. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, em segundo lugar, existe um outro ponto que eu queria aqui mostrar. Ou seja, diante do inesperado, diante das surpresas que nos trazem sentimentos desagradáveis, o que é que a gente deve fazer? A gente deve descarregar as nossas tristezas, a gente deve descarregar as nossas angústias. Foi o que Davi fez, e por isso ele usou o recurso do choro, por isso ele usou o recurso do pranto. Vejam aí, versículo 4, 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4. Então, quando o inesperado bater na porta da sua vida, quando a surpresa lhe trouxer uma circunstância desagradável, descarregue, chore, faça como Davi fez. Olha só o que nós temos aqui. Olha só o que nós temos aqui. Olha só. 1 Samuel, capítulo 30, versículo número 3, versículo número 4, melhor dizendo. Olha só o que nos diz aqui a passagem da Escritura. Então Davi e o povo que se achava com ele, veja, ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Você pode perguntar: mas diante da tristeza a gente chora? Sim, sim. Mas considere, quem são essas pessoas aqui que estão chorando? Davi e seus homens. Eram homens de guerra. Eram homens que estavam acostumados com a morte. Eram homens duros, insensíveis de coração. Eles passaram por experiência aqui que jamais a gente pensa que vai passar, ou que a gente pensa que é passar por uma experiência que eles passaram, de você viver dentro de uma guerra, do conflito, de você ver gente morrendo, de você chegar a tirar a vida de outra pessoa para poder você preservar a sua. Então eram homens duros, insensíveis. Contudo, diante da tristeza, o que foi que eles fizeram? Eles choraram. E é interessante porque o texto diz aqui que eles choraram em alta voz. E aqui a Bíblia diz que eles choraram, e choraram tanto que eles perderam a força de chorar. Porque às vezes acontece isso na nossa vida, né? Chega um determinado momento, chega uma determinada circunstância, aquilo lhe abate, aquilo lhe entristece, você chora, como a gente diz na linguagem popular, chora até soluçar, e perde até a força de chorar. Foi o que aconteceu aqui a esses homens. Por quê? Porque eles perderam o bem mais valioso das suas vidas. Era a cidade de Ziclag? Não, que ela podia ser reconstruída. Não, era a sua família. Então, eram homens duros, eram homens insensíveis, eram homens acostumados à guerra, mas quando bateu na família, eles choraram. E não é assim, meus irmãos, que acontece com a gente também? Às vezes a gente suporta determinadas coisas na nossa vida, às vezes a gente passa por determinados perrengues, mas quando é com um familiar nosso, um pai, uma mãe,
um filho, uma filha, aquilo tem um potencializador tão grande que nos abala, que nos joga ao chão, que nos entristece, que nos abate completamente. E aí, quando isso acontecer, e aí, quando isso se der, o que é que a gente deve fazer? A gente deve se fazer de firme? A gente deve se fazer de forte? A gente deve se fazer de durão? Não, meus irmãos, isso é pior. Isso é pior, porque você não desabafa a tristeza que você tem no seu coração. Você não bota a tristeza da sua alma para fora, e você acaba internalizando isso na sua vida, e isso traz prejuízos incalculáveis, quer seja na nossa vida espiritual, quer seja na nossa vida emocional, quer seja na nossa vida física. É por isso que a gente se depara com algumas doenças que nós chamamos de doenças psicossomáticas, ou seja, doenças da nossa mente, doenças do nosso coração, que termina se externalizando no nosso corpo, ou seja, na nossa estrutura física. Então, não é um bom caminho, então, não é um bom recurso. Então, a tragédia chegou, ela é ruim? É. Ela causa tristeza? Causa. O que é que você deve fazer? Chore aos pés do Senhor, chore aos pés de Deus, desabafe, tire esse peso do seu coração, para que assim você possa ter o ânimo necessário e assim você possa dar os passos seguintes em relação à sua vida, porque a tragédia vem, ela nos joga ao chão, mas a grande diferença é que a gente não pode ficar no chão, a gente tem que fazer algo, a gente tem que se levantar, a gente tem que procurar reverter a situação, e é o que Davi vai fazer aqui no texto. E em terceiro lugar, a gente vê a atitude que Davi ele teve diante do inesperado, diante das tragédias. Ou seja, Davi ele buscou força em Deus com toda a intensidade. Davi ele buscou força em Deus com toda a sua intensidade. Veja aí, versículo 6. Eu queria destacar só a última parte do versículo 6. Eu vou ler só o versículo 6 todo, só para a gente relembrar aqui o que Davi estava passando. Mas eu queria chamar a atenção somente à parte final. Olha só o que nós temos aqui. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Veja, a palavrinha mágica aqui, a palavrinha que faz todo sentido no versículo 6. Porém, mais outra conjunção adversativa. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. A palavra reanimar aqui, literalmente falando, significa buscar força. Literalmente falando, significa buscar força. Então, o que foi que Davi fez? Ele buscou força. Em quem? Em Deus. Em quem? No Senhor. E aqui me chama a atenção esse destaque que a gente vê no finalzinho do versículo 6, quando diz que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Então Deus era uma possessão pessoal de Davi, era o seu Deus, era o seu Senhor, e foi para lá que Davi se encaminhou. Muito provavelmente ele buscou a Deus em oração, e em fazendo isso ele se reanimou, ele se fortaleceu, para que assim ele pudesse dar os passos seguintes e assim reverter aquela situação trágica que acometeu a sua vida. E é isso, meus irmãos, e é isso, minhas irmãs, que nós também devemos fazer. O inesperado vem, surpresas nos acometem com toda certeza. Algumas delas são trágicas, não resta a menor dúvida. Você deve chorar com toda certeza, mas não fique apenas no choro, não fique apenas no pranto. Volte-se para Deus, volte-se para o Senhor, busque a Deus, busque o Senhor, se fortaleça no Senhor, seu Deus, assim como Davi fez. É aqui, meus irmãos, é aqui, minhas irmãs, que mora uma das grandes distinções, uma das grandes diferenças entre o ímpio e aquela pessoa que é temente a Deus. Porque problema na vida todos nós passamos, uns mais, outros menos, uns em determinadas áreas, outros em outras áreas. Então
o inesperado, a surpresa, a tragédia, ela acomete qualquer ser mortal aqui neste mundo. Agora, existem esses dois caminhos. Diante dela, você pode se prostrar, chorar e ali ficar, ou você pode chorar e buscar a Deus. É o que nós fazemos, porque nós temos esse recurso. É o que nós fazemos, porque nós temos esse benefício em relação à nossa vida. Nós temos a presença de Deus no nosso coração, nós temos o temor de Deus no nosso viver. Então, diante das tragédias, diante das dificuldades, é para Ele que nós nos voltamos, e assim nós readquirimos as forças espirituais, para que assim nós sigamos a nossa vida. Foi o que Davi fez, e isto fez toda a diferença em sua vida. É o que nós devemos fazer enquanto cristão, e é isso que vai fazer também a diferença em relação às nossas vidas. Olha o que nos diz, meus irmãos, minhas irmãs, o profeta Isaías. Abram aí, Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículos 30 e também o versículo de número 31. Isaías 40, versículos 30 e também o versículo de número 31. Essa é a realidade da nossa vida. Essa é a nossa realidade enquanto cristão. Veja, Isaías 40, 30 e 31. Olha só o que o profeta aqui nos ensina. Olha só. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Veja, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha só, essa é a nossa diferença. A gente tem uma fonte de energia espiritual para a qual a gente deve recorrer, a qual a gente deve buscar o próprio Deus, o próprio Senhor, para que Ele possa estar o quê? Renovando as nossas forças. E Ele faz isso, meus irmãos. Ele faz isso, minhas irmãs. Na verdade, aqui para nós, é quando a gente se esvai de toda a nossa força, de toda a nossa autocapacidade, de todo o nosso orgulho em muitos momentos, que Deus ele começa a trabalhar no nosso coração. Eu me lembro aqui das palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 12, e ele diz: quando Cristo assim o falou, ou falou para ele, para Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo complementa que ele se gloriava na fraqueza, para que sobre ele repousasse o poder de Cristo. E é assim, meus irmãos, é assim, minhas irmãs, que Deus ele faz em relação às nossas vidas. Às vezes isso acaba sendo a explicação de algumas tragédias que Deus, pela sua providência, permite que ocorra em nossas vidas. Às vezes a gente é muito cheio de si, às vezes a gente é muito orgulhoso, é muito presunçoso, é muito jactancioso, e aí Deus, para trabalhar o nosso caráter, muitas vezes Ele vai nos poldando, e a polda de Deus muitas vezes é permitindo o inesperado, a surpresa desagradável, para que a gente chore, assim como aconteceu com Davi, até a gente não ter mais força. E quando a gente não tem mais força, a gente busca a Deus para que nele a gente possa adquirir as forças espirituais. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Aqui eu me lembrei, para poder ilustrar esse fato, de um episódio que aconteceu há muito tempo, um retiro de pastores que estava acontecendo, salvo engano, nos Estados Unidos. E aí houve um momento da confraternização dos líderes, dos pastores, e eles estavam lá, tomando banho na praia, no mar, e de repente um se afogou, estava lá, se debatendo, mergulhava, depois subia, e ficou aquele desespero. Quem sabia nadar, para poder socorrer aquele irmão em Cristo. E havia lá um pastor, havia lá um líder que ele sabia nadar, inclusive tinha treinado natação. E aí
os seus colegas que sabiam disso, ficou dizendo: fulano, por que tu não vai? Fulano, por que tu não vai? E lá, ficou paradinho, só olhando a cena. E as pessoas estavam já indignadas: como é que ele não vai fazer nada sabendo nadar? E aí, quando aquele que estava se afogando terminou mergulhando porque não tinha mais força, ele entrou na água, nadou, chegou lá na pessoa, pegou ela por trás, voltou, trouxe a beira-mar, fez todo aquele procedimento. E aí as pessoas ficaram perguntando: mas por que você esperou ele submergir completamente para só depois você socorrer? Ele disse: por uma razão muito simples. Se eu fosse buscá-lo enquanto ele estava se debatendo e ele estava ainda com força, ele ia me puxar e os dois morrerem afogados. Então eu esperei ele ficar sem força nenhuma para poder pegá-lo e assim com mais facilidade trazer à superfície. Não é isso mesmo, seu Alberto, que se faz? Está aí o estrategista nessas operações, né? Então, espiritualmente falando, é isso que Deus faz. Ele quer ver que a gente não tenha força nenhuma, tem essa noção da nossa fragilidade, que a gente busque-o, para que assim Ele venha nos fortalecer. Porque quando a gente está ainda com um resquíciozinho de orgulho, de jactância, de vanglória, aí Ele vai permitindo que muitas vezes as tragédias elas nos ocorram, para que a gente possa saber quem é Deus e que é para Ele que nós devemos recorrer e assim buscar as forças necessárias para que a gente possa seguir adiante da nossa vida cristã. Então, meus irmãos, minhas irmãs, encerrando o nosso estudo, pelo menos por hoje, a nossa palavra, pelo menos por hoje, o que é que a gente está vendo? Como enfrentar o inesperado, enfrentando as surpresas da vida. E aqui a gente trabalhou 3 pontos na noite de hoje. O primeiro deles, ver que por trás das tragédias a gente sempre tem motivo para agradecer a Deus. Davi e os seus homens aqui tinham. Em segundo lugar, a gente deve, diante das tristezas que as surpresas da vida nos coloca, a gente deve descarregar chorando, como diz aqui o texto, até não ter mais força. E aí, em terceiro lugar, a gente deve buscar o fortalecimento em Deus através da oração, porque é isso que nos distingue enquanto cristãos. Então, na semana que vem, se Deus assim permitir, a gente vai ver quais foram os outros passos, a gente vai ver quais foram as outras atitudes que Davi aqui tomou para poder enfrentar e vencer o inesperado. Fiquemos com essas, meditemos nesses pontos e nos preparemos, porque em chegando o inesperado, a gente saiba como agir e agir para a glória de Deus. Então, que Ele, Deus, nos abençoe e que Ele, Deus, aplique pelo menos até aqui a sua palavra em nossos corações. Amém.